E aí, nono ano, como vocês estão? Estamos de volta aqui com mais uma aula. Vamos lá, vou localizar aqui no livro onde que está o conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Estamos aqui falando de elementos da encenação teatral. No livro de vocês, esse conteúdo está na página 83. Está de uma forma bem resumida aqui no livro. Tudo que eu vou apresentar aqui para vocês é uma complementação dessa parte do livro, mas está tudo relacionado aqui no livro de vocês. Tudo que vocês vão ver faz parte do conteúdo aqui do livro. Claro que aqui vai acrescentar o quê? Algumas imagens, alguns dizeres, mas está tudo contemplando o livro de vocês. Então vamos lá. O que nós vamos ver? Elementos da encenação teatral. Existem vários elementos, nós vamos focar em 3, que é a cenografia, o figurino e a iluminação. Então, aqui, quais são esses elementos físicos do teatro? O que vai se enquadrar em todo o ambiente do teatro, além do palco, público, cenário, iluminação? São os profissionais que se envolvem em meio a uma apresentação teatral, além dos atores. Então, tirando os atores, os personagens, nós vamos ver aqueles elementos que fazem parte do todo, do conjunto físico, do corpo do teatro. Então, o que é o teatro? O teatro é aquele local construído para ação dramática, representada por atores a um público. Compreende o palco para a representação e as acomodações para o público, mas isso muda de teatro para teatro. Muda o formato, muda a forma arquitetônica, mas o que prevalece em termos de construção de um teatro, ele é geral. Vamos ver a imagem aqui do Teatro Municipal de São Paulo. Existem vários teatros antigos, construídos ainda no século XIX, alguns no século XVIII ainda aqui no Brasil. Esses teatros fazem história, fizeram a história do teatro e ainda fazem até os dias de hoje. Como, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo, que já abrigou diversas peças importantíssimas, além de exposições também relacionadas à arte. Então, dentro desse elemento teatro, o palco ele é fundamental. O que é o palco? O palco ele é uma estrutura sobre a qual são conduzidas as representações, as apresentações teatrais em uma casa de espetáculo. Os palcos assumem as mais variadas formas e a localização em função da plateia. O formato do palco mais tradicional que existe na maioria dos teatros que nós já conhecemos é o palco italiano. Esse palco ele se localiza ao centro, as filas das cadeiras se localizam em forma de leque. As cadeiras elas são numeradas de uma maneira que a cadeira que se encontra atrás da minha fila é um pouquinho mais alta e assim por diante, de maneira que o palco ele vai ficar em um espaço um pouco mais baixo do que a última cadeira lá de cima. Para que isso? Para que aquela pessoa que está sentada na minha frente não fique tampando a minha visão para assistir o espetáculo que está sendo apresentado. Então, essa maneira de construir o formato das pessoas no público de maneira crescente favorece a vista para o palco. Então, esse formato, incluindo palco e a arquibancada, as filas das cadeiras, chama-se palco italiano. É o mais comum de se encontrar nos teatros aqui da nossa atualidade. Bastidores. O que são os bastidores? São pares de painéis verticais, quase sempre em formato retangular, pode ser de madeira, de pano, normalmente é de pano,
que escondem do espectador as dependências laterais do palco, que são chamados também de pernas, como por exemplo aqui. Nessa imagem, os bastidores desse palco são esses tecidos, colocando aqui nas laterais e ali no fundo, para não mostrar para a plateia, para o público que está sentado, as partes lá de trás onde estão ocorrendo as conversas, as transformações, as criações, enfim, todo o corpo do teatro. A cabeça do teatro está acontecendo lá atrás e esses bastidores eles servem para poder esconder do público essas cenas que não são necessárias à história da encenação teatral. Camarim. Camarim é um recinto reservado próximo ao palco onde os atores se vestem, se maquiam, para acontecer a cena, para entrar em cena, ajudados pelos técnicos das áreas respectivas. Então aqui nesse espaço, no camarim, consta espelhos, uma boa iluminação, cadeiras para os atores sentarem, se maquiarem à vontade, uma mesa onde eles possam colocar ali todos os acessórios que vão fazer parte para uma caracterização melhor do personagem, as roupas que eles vão vestir. Então é nesse local chamado camarim onde o personagem vai se caracterizar para entrar em cena. Agora o cenário. O cenário é fundamental também, porque é a partir desses elementos que vão conter no cenário é que o público vai poder entrar dentro da cena, compreender melhor a história que se passa. Então o cenário ele é um conjunto de recursos visuais utilizados para criar o ambiente, a atmosfera própria na representação daquele drama apresentado. Ele compreende em painéis, móveis, adereços, bambolinas, os próprios bastidores, os efeitos luminosos, projeções, enfim. O cenário vai conter todos os elementos onde aqueles personagens vivem, seja uma casa, uma praça, uma escola. Todas as características daquele ambiente vão conter neste cenário. Existem cenários de todo tipo, cenários que lembram uma casa, cenários que vão lembrar uma floresta. Tudo isso vai depender do quê? Do drama, da história que está sendo apresentada. E quem é esse profissional tão importante que toma conta dessa criação e da montagem do cenário? É o cenógrafo. Esse cenógrafo, então, ele é o profissional que cria, conceitua, projeta e coordena a construção do cenário de teatro, show, telemarturgias, eventos, entretenimentos em geral. Quando falamos de cenário, não estamos falando necessariamente só daquele palco do teatro, mas de vários eventos em si. Ele supervisiona a realização, a montagem de todos os espaços necessários à cena, incluindo a programação. É aquele que idealiza o espaço cênico, ele cria, ele desenha, ele acompanha e orienta toda a montagem do projeto cenográfico. Então ele dá vida ao espaço em que a história vai ocorrer. Então aqui uma imagem de um cenário que acontece no meio de uma floresta. Então toda essa criatividade é de extrema importância para a alma do teatro acontecer. O público, sem o público, o teatro também tradicional não acontece. Então vamos ver o público. Quando a gente fala público, a gente vai se referir ao espaço onde o público vai se acomodar. Então são os frequentadores do teatro e o que apenas ocasionalmente existem ao espetáculo teatral. É chamado de plateia por extensão do nome da parte do auditório fronteira ao palco, ou seja, o público ele vai ficar sempre em um espaço acomodado à frente do palco. Mas existem alguns teatros que também têm camarotes, principalmente os teatros mais antigos, construídos para o século XVIII, XIX. Eles contêm camarotes nas laterais, que eu vou mostrar para vocês aqui
como é a imagem desse espaço teatral. Então aqui no centro existem as cadeiras, como eu disse para vocês, em formato de fila e em formato também crescente, onde a cadeira que se localiza atrás de mim vai sempre ser um pouco mais alta, para favorecer uma vista perfeita para o palco. Agora, nas laterais aqui, nós temos os espaços dos camarotes, onde as pessoas pagam um pouco mais caro do que um ingresso para sentar nas cadeiras, para ter uma visão melhor, para ter um conforto, uma visão mais privilegiada da apresentação cenográfica. Então, esses locais são chamados de camarotes. Um outro profissional importantíssimo também para o teatro é aquele que trata da iluminação. A iluminação ela é um conjunto de lâmpadas e refletores que iluminam o palco e o auditório e que são usados para efeitos especiais do cenário. É o foco, é onde direciona o olhar do público. Porque eu tenho uma cena acontecendo em cima de um palco e eu preciso que o público direcione o seu olhar para a cena em si que está acontecendo. E essa iluminação, ela vai favorecer, ela vai privilegiar aquela cena que precisa de um destaque maior durante a apresentação. Como, por exemplo, aqui nessa imagem. Então, o ator, ele se encontra no centro do palco, o restante ao seu redor está escuro e a luz projetada em cima do personagem faz com que ele ganhe um destaque maior. Quem trata dessas questões, a planta original que faz todo esse projeto de iluminação é o projeto luminotécnico. É o estudo da aplicação de iluminação artificial, ela sempre é artificial, tanto em espaços interiores como em espaços exteriores. Aqui exemplos de efeitos de iluminação. Esses efeitos eles podem gerar vários refletores, cores para essa iluminação. E é esse técnico de iluminação o profissional responsável por essa criação do projeto iluminotécnico. Então, em uma produção teatral, o técnico de iluminação ele trabalha sobre o designer de iluminação e eletricista mestre. Ele precisa conhecer sobre todos os efeitos de tipo de luz. Aquela luz que é fluorescente, aquela luz que ela é mais seca, mais fria, mais quente. Cada característica de cor vai influenciar também nas cores que são projetadas em cima da peça teatral. Em vídeo, televisão e produções de cinema, os técnicos de iluminação trabalham sobre a direção do técnico de iluminação, chefe, que leva a sua direção ao cineasta. Então ele conta sempre com profissionais que vão, como se diz, colocar a mão na massa ali para realizar o projeto de iluminação que ele criou. Aqui alguns efeitos dessa iluminação. E vamos para o figurino, aquele que o personagem vai utilizar como ferramenta. Figurino, ele é a vestimenta utilizada pelos atores para a caracterização de seus personagens de acordo com a sua natureza. Identifica geralmente a época e o local da ação. O traje de cena, o figurino, ele é outra peça que complementa todo o efeito teatral. Então observem, pessoal, que nós falamos aqui de elementos que um complementa o outro. O figurino que faz parte do personagem do ator, o palco que tem todo o cenário envolvido que cria um clima teatral bem atrativo, levando o público para um local, para uma época, enfim. O teatro ele tem vida quando ele une todos esses fatores de iluminação, de cenário, figurino, os atores, o público. Então tudo isso faz parte do conjunto do corpo teatral, que quando falta um desses elementos deixa completamente a desejar para o sucesso de uma peça teatral. Então o figurino, ele é a roupa, ele é o corpo do personagem.
Agora, quem que organiza toda essa questão do figurino? É o figurinista. A roupa do ator ajuda a concentrar o poder da imaginação, expressão, emoção e movimento dentro da criação e projeto do caráter do espetáculo. Ele é o responsável por desempenhar essa tarefa e é o figurinista. Ele desenvolve seu trabalho a partir de conhecimentos que ele tem a respeito do roteiro. Ele precisa se inteirar a respeito daquela peça teatral que está acontecendo, em torno da história, de onde ela se passa, características dos personagens, porque a roupa que o personagem vai usar tem que harmonizar com todo o drama da peça teatral. Então, dentre suas responsabilidades estão a criação de roupas e acessórios dos personagens principais, secundários e figurantes. E conta também com ele a produção da maquiagem, que é outra forma da caracterização dos personagens. Então, aqui alguns exemplos de figurino. O figurinista, né, que já falamos sobre isso, que é esse profissional encarregado pelo corpo do personagem. E aqui vemos alguns exemplos dessas criações para personagens. Pessoal, então, o nosso conteúdo de hoje é esse, para a gente poder finalizar este capítulo. O que mais importa de todas essas características que eu disse para vocês é o cenário, o figurino e a iluminação, ou seja, são os elementos que acontecem dentro do palco. Independente do formato teatral, esses elementos são primordiais, que é o cenário, o figurino e a iluminação, tá certo? Então nós vamos encerrando aqui. Com isso, nós concluímos o módulo 7 sobre a encenação teatral. Espero que tenham gostado da explicação, que tenha ficado claro para vocês, tá bom? E nos despedimos aqui então. Um beijo bem grande e fiquem com Deus, nono ano.